Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 9 de outubro de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 17, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz nos versículos anteriores que o Senhor Jesus expulsou um demônio de um homem que era mudo. E tão logo o demônio saiu, a palavra do Senhor diz que o mudo começou a falar, e a multidão maravilhou-se com o milagre do Senhor Jesus. Mas como não podia deixar de ser, sempre existirá um opositor, aquele que vai se levantar para dizer que não é de Deus, que não pode ser assim. Então o Senhor Jesus foi acusado de fazer milagres pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. Em outras palavras, chamaram o Senhor Jesus de falso profeta. Esses milagres que ele faz, pela obra do inimigo, ele não é filho de Deus, coisa nenhuma. Assim muitos pensavam e muitos fomentavam essa palavra acerca do Senhor Jesus, principalmente os fariseus e os saduceus, que eram os religiosos da época e eram totalmente contra a doutrina de Jesus. Eles mesmos o crucificaram. Por quê? Porque todo escolhido, todo aquele que tem a graça de Deus, todo aquele que tem o Espírito de Deus, incomoda as trevas. Sempre irá se levantar alguém tentando paralisar, alguém tentando bloquear, alguém levantando uma calúnia, fazendo alguma coisa. Porque a luz que é em nós, o inimigo consegue identificar. A palavra do Senhor diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós, os escolhidos, temos uma marca. A luz de Deus que brilha em nós com o Senhor Jesus não era diferente. Muitas das vezes nos entristecemos e nos questionamos por que tanta perseguição. Por que tantos levantes? O Senhor Jesus passou pela mesma coisa, até pior do que nós. Quando ele fazia milagres, a multidão acreditava, mas tinha sempre um tentando distorcer aquilo que a multidão viu com os próprios olhos. Não é de Deus, ele não é de Deus. Como ele foi acusado de expulsar demônios pelo príncipe dos demônios, o Senhor Jesus respondeu a palavra que nós lemos. Conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Ou seja, se eu faço esses milagres pelo príncipe dos demônios, Beelzebu, como é que eu vou pelejar contra o meu próprio mestre? Se eu sou servo do diabo, como é que estou a expulsar o demônio? É isso que o Senhor Jesus quis dizer, fazendo-lhes entender que não existe revoluta dentro do próprio reino. Se você é de Deus, você luta contra as trevas. Se você é das trevas, você luta contra a luz. E é assim. Porque o Senhor Jesus conhecia o seu coração. A palavra diz: conhecendo os seus pensamentos. Deus, ele sonda a nossa mente. Deus, ele sonda os nossos pensamentos.
os nossos pensamentos mais profundos. Deus, Ele conhece. E sobre essa palavra, o Espírito Santo nos traz uma reflexão. Toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá, não prevalecerá. Essa tem sido a estratégia do inimigo para destruir as famílias, colocando divisão, colocando contenda, colocando dissensão, existe um espírito encarregado de trazer contendas e confusões dentro de casa. Por quê? Porque onde há contenda, há confusão, há dissensão. O inimigo, ele encontra espaço, ele encontra abertura, para entrar. Tudo que ele quer é ter brechas, ter portas abertas. Porque a palavra do Senhor fala no livro de Gálatas que as contendas, as confusões são frutos da carne e não do Espírito. O fruto do Espírito é a mansidão, é a paz, longanimidade, domínio próprio. Mas o oposto, o inimigo quer trazer dentro da nossa casa e da nossa família. Muitas vezes são sinais. Uma casa onde tem muitas contendas e muitas brigas também pode ser um sinal que o espírito da morte está a sondar aquela casa. Já presenciei e observei muitas situações parecidas. Quando o inimigo entra dentro de uma casa, de uma família, a atmosfera ela muda e começa a haver contendas, confusões, dissensões. O inimigo sente-se livre para fazer aquilo que ele bem deseja. Mas o nosso Deus, ele nos guarda, o nosso Deus, ele nos protege. O nosso Deus está à nossa destra. O nosso Deus é o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que não tosqueneja. Não se cansa, não vacila, nunca perdeu uma batalha. Falando do lado espiritual, também tem o lado emocional. É muito desgastante emocionalmente viver numa casa com contendas, viver numa casa com confusões, viver numa casa com dissensões. A palavra diz no livro de Provérbios que mais vale viver numa casa sem condições do que viver como a mulher rixosa. A mulher rixosa é uma mulher briguenta, é uma mulher que gosta de contendas e confusões. A palavra do Senhor é clara, que não é saudável viver onde há brigas e contendas e confusões. Muitas decisões são tomadas no calor do momento, por causa das brigas e das contendas e confusões dentro das famílias. Estruturas familiares sendo quebradas e destruídas por causa do espírito das contendas. Hoje Deus vai entrar dentro da nossa casa e vai repreender a operação desses espíritos pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Deus, ele vai trazer paz dentro da nossa casa. Deus, ele vai trazer paz dentro da nossa família, porque essa é a vontade de Deus. O desejo do coração do nosso Deus é que haja harmonia dentro do nosso lar, é que haja paz. Não será perfeito, mas com certeza brigas constantes não são saudáveis e não provêm do Senhor. É um sinal. Um dos sinais que uma casa está debaixo de ataques espirituais, obra de bruxaria, de feitiçaria, são as brigas, as contendas, as dissensões. Que precisamos repreender, precisamos destruir esse espírito.
porque tem outros espíritos por trás, espíritos que trabalham em unidade. Precisamos nos atentar para os sinais. Que precisamos orar sem cessar, para que os planos do inimigo não prosperem dentro da nossa casa e da nossa família, principalmente na fase que estamos a viver, o final do ano. Essa é a fase em que o inimigo mais aperta, mais investe. Devemos redobrar as nossas orações, e o nosso Deus está com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor e a nossa oração, no poderoso nome do Senhor Jesus. Deus, te louvamos, te exaltamos, glorificamos e bendizemos o teu nome, porque tu és bom Deus e a tua misericórdia dura para todo sempre. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, ó Deus, na tua santa e bendita presença. Pai, só o Senhor sabe o que nós enfrentamos durante o dia. Deus, as nossas lutas, Deus, as nossas batalhas e tribulações. Pai, os livramentos que o Senhor nos deu. Ó Deus, porque os teus olhos estão sempre atentos a cada passo. Deus, até os segredos mais ocultos o Senhor sabe. O Senhor revela. Tudo que está no oculto. Deus, só o Senhor sabe. O que o Senhor nos livrou no dia de hoje. O que o Senhor livrou a nossa casa e a nossa família. Deus, e nós te exaltamos. Deus, e nós te bendizemos, glorificamos o teu nome. Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Deus, nós cremos na tua bondade. Cremos, Deus, na tua santa e bendita misericórdia. Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas faltas e as nossas iniquidades. Ó Deus, lava-nos no precioso sangue do Cordeiro. Deus, porque só o Senhor perdoa pecados. Deus, só o Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário, em prol, ó Deus, das nossas almas. Confessamos, Deus, os nossos pecados. E declaramos, ó Deus, não nos lances fora da tua presença, Pai, e não retires de nós o teu Santo Espírito. Deus, entra dentro da nossa casa nessa noite. Deus, entra na nossa família pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Deus, e desfaça a obra do inimigo. Deus, desfaça a obra de Satanás. Todo espírito, Deus, de confusão, de contenda, de dissensão, espírito da morte, espírito da idolatria, que entrou dentro da nossa casa e da nossa família, que cai por terra no poderoso nome do Senhor Jesus. Ó Deus, porque há uma promessa: nenhum mal sucederá e praga nenhuma chegará à tua casa. Deus, que todo mal que se levantou para destruir a nossa casa, que todo mal, ó Deus, que se levantou para destruir a nossa família, cai por terra no poderoso nome do Senhor Jesus. Deus, faça uma limpeza. Todo espírito contrário, todo poder contrário, Deus operando dentro da nossa casa, bata em retirada no poderoso nome do Senhor Jesus. A nossa casa foi comprada, comprada pelo sangue. O inimigo não tem poder sobre a nossa casa, o inimigo não tem poder sobre a nossa família. Deus, a tua palavra diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ó Deus, nós pisamos em todo o poder do inimigo,
em todo o poder do maligno que determinou a destruição da nossa casa, que determinou, Deus, a destruição da nossa família. Arriba, Deus, o Senhor declarou na sua palavra: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Ó Deus, salva a nossa casa, os nossos familiares. Repreenda, Deus, o espírito de contenda, de confusões, de dissensões. Repreenda, Deus, todo espírito, Pai, que usa os nossos familiares, Deus, para os caminhos tortuosos. Arriba, Deus, para os vícios, para a vida, Deus, que não exalta, não glorifica o teu nome. Liberta, Deus, os nossos familiares. Liberta, Deus, os nossos amigos. Arriba, Deus, liberta todos aqueles que nós amamos, ó Deus. Liberta do mundo. Arriba, liberta, Deus, da idolatria. Liberta, Deus, da bruxaria. E todo espírito, Deus, usando os nossos familiares ou nós mesmos, ó Deus, trazendo confusões, Deus, que esse espírito venha cair por terra. Deus, que a unção de libertação entre dentro da nossa casa, entre dentro da nossa família. Comece, Deus, a destruir. Comece, Deus, a aniquilar. Comece, Deus, a repreender o poder do maligno. Nós declaramos: Satanás, você não tem poder aqui. A nossa casa é território do Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor. As nossas almas foram compradas pelo sangue do Cordeiro. Deus, derrama a tua chuva e purifica, Deus, a nossa casa e a nossa família. Toda semente, ó Deus, que não provém de ti, seja arrancada e lançada fora. Deus, que a partir do dia de hoje haja paz, haja, Deus, entendimento. Deus, haja perdão. Arriba, Deus, localiza todos os altares. Deus, altares da idolatria, onde foram erguidos. Contra a nossa casa e a nossa família. Fogo santo, desça e comece a queimar. Arriba, Deus, todo aquele que andou, todo aquele que investiu, todo aquele que declarou a destruição da nossa casa. Arriba, Deus, que venha cair por terra, no poderoso nome do Senhor Jesus. Ó Deus, porque a última palavra vem de ti. Cancela, destrua, anule, as palavras de maldição, as palavras contrárias. Deus, porque o Senhor é um Deus que liberta. Deus, a tua palavra diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Ó Deus, nós condenamos toda língua maligna, condenamos, ó Deus, toda língua do inferno. Tudo aquilo, Deus, que foi declarado sobre os nossos nomes, sobre as nossas fotografias, ó Deus, sobre alguma coisa que nos representa, destrua, Deus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Deus, não vale encantamento para o povo de Israel. Ó Deus, não vale encantamento para o teu povo. Destrua, Deus, os inimigos da nossa casa, os inimigos, Deus, da nossa família. Derrama, Deus, o teu Espírito Santo nessa noite sobre a nossa casa. Ó Deus, e traga a paz que excede todo o entendimento. Todo aquele, Deus, que está cativo, que a sua mente, Deus, está sendo usada pelo inimigo. Deus, liberta. Deus, coloca a mente de Cristo,
uma mente renovada pelo poder da palavra. Receba uma mente renovada. Receba pelo Senhor Jesus. Ó Deus, guia os nossos passos. Deus seja o centro, seja o Senhor da nossa casa. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus, nós entregamos e consagramos essa noite nas Tuas mãos e clamamos, ó Deus, se conosco. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Que toda a ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, Deus, para essa noite que não venha prosperar. Mas que tenhamos, Deus, uma noite abençoada, debaixo do Teu sangue, debaixo das Tuas asas, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o Teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, para todo sempre. Amém. Glória a Deus.